Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouco, abordar o conteúdo de hanseníase. Esse conteúdo ele faz parte da nossa disciplina de enfermagem e infectologia da Unifametro. E os objetivos de aprendizagem hoje, em relação à hanseníase, a gente vai pensar o nosso cuidado de enfermagem, nossa linha de cuidado, nos âmbitos da busca ativa, do diagnóstico, que o diagnóstico da hanseníase ele é basicamente clínico, do diagnóstico, tratamento, abordagem multiprofissional e medidas de prevenção e controle da hanseníase, tá? Nossa aula vai ser baseada no manual de controle da hanseníase, que também está disponível, o manual do Ministério da Saúde, que também está disponível aí na biblioteca virtual, tá? Quando a gente começa a falar sobre hanseníase, quero salientar também que qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar, ou fazer no chat, ou perguntar, podem ficar à vontade em qualquer momento, tá? E quando a gente fala de hanseníase, a primeira coisa que a gente lembra é que quando a gente vê um cliente, uma pessoa com suspeita de hanseníase, a gente vai atender durante a consulta de enfermagem, a gente precisa lembrar que o período de incubação, que é aquele período desde a transmissão até o início dos sintomas, vai variar a 7 uma discussão em que com o bacilo da hanseníase, que é o Mycobacterium leprae, que é um bacilo também de crescimento lento, em que ele vai atingir principalmente os nervos, né? Até ele entrar em contato com a via aérea do cliente, até que a hanseníase, o bacilo de Hansen, ele entre na corrente sanguínea, atinja um ramo neural, atinge a pele, causando lesões, esse período pode variar de 2 a 7 anos, tá? Então, é muito interessante já a gente pensar nisso, porque algumas pessoas pensam que a transmissão da hanseníase é pelo contato com a pele, com aquela lesão. Então, relembrar que a transmissão da hanseníase não é por contato, tá? É por gotículas, a partir de que o cliente fala, tosse e espirra, tá? Esse cliente, ele elimina nas gotículas o bacilo, o Mycobacterium leprae, e aí outra pessoa inala esse bacilo, e aí pelas vias aéreas superiores, esse bacilo entra até a mucosa, corrente sanguínea, e pode se instalar no nervo facial, ou no nervo dos membros inferiores ou superiores, ou em lesões da pele que a gente vai ver. E esses sintomas, eles vão acontecer de 2 a 7 anos do período de incubação. Então, sempre como a gente fala, a gente, claro, que vai usar os EPIs, né? Máscara cirúrgica, luvas, contato de sangue, secreção. A gente pode fazer o exame físico do cliente com hanseníase de mãos limpas e após higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel, ou pode usar as luvas de procedimento, logo depois do exame físico, descartar essas luvas e higienizar as mãos também com água e sabão ou álcool gel. Mas lembrando que não é por contato, e aí a gente já vai quebrando aquela questão do preconceito, da discriminação, que é muito comum no cliente com hanseníase, né? E tudo a gente também conversar, às vezes o cliente ele não conhece bem sobre a sua doença, então é muito importante também que a gente converse com ele, evitando esse estigma, esse preconceito. Então, eu trago aqui o diagnóstico da hanseníase.
É uma doença causada pelo Mycobacterium leprae. É uma bactéria, mas ela tem um crescimento comum a um fungo, por isso que chama Mycobacterium. Ela tem um crescimento lento. E o Mycobacterium leprae, ele acomete nervos e pele. Então, é o que a gente chama de uma doença dermatoneurológica, porque ela atinge tanto pele como nervos. O diagnóstico vai se basear na presença de um ou mais dos sinais cardinais, que eu vou citar, e que necessita de tratamento polioquimioterápico. Então, a hanseníase, ela pode ser caracterizada por lesões ou áreas da pele com alteração da sensibilidade. Essa sensibilidade pode estar diminuída ou não existir, né, ser uma área sem sensibilidade. Ou o cliente pode apresentar um espessamento neural, por exemplo, o nervo tibial espessado, né, é um nervo que a gente não palpa normalmente, então ele passa a ser palpável, com alteração da sensibilidade e ou motora e ou autômica. Então, além do espessamento neural, pode ter uma diminuição da sensibilidade naquele local, uma diminuição da parte da ativação motora e também diminuição da parte autonômica, que envolve a questão de constricção de pelos, suor. A gente vai ver cada uma delas. E também pode ser dado o diagnóstico da hanseníase por baciloscopia de esfregaço intradérmico positivo com a presença do Mycobacterium leprae. Então, a pessoa pode ter lesão na pele, com diminuição da sensibilidade, ou um outro cliente pode ser só espessamento neural, sem nenhuma lesão na pele, pele íntegra, ou um paciente pode ter uma baciloscopia do esfregaço intradérmico, que a gente chama que é da linfa, positivo, que também vou estar mostrando. Então, pode ser alterações dermatológicas somente, podem ser alterações de nervos somente, como também pode ser a forma associada, tá? Aqui, essa figura, ela já mostra a questão da hanseníase. Na figura, a gente vê aqui um ramo do nervo ulnar, né? A gente lembra que aqui no dedo polegar, continuando, vai ser o nervo radial, e no dedo mínimo, continuando, vai ser o nervo ulnar, né? Que vai continuar aqui no osso ulna, né? Por isso que ele é chamado nervo ulnar. A gente vê aqui pela figura que esse nervo está mais espaçado, mais grosso, tá? E também vemos aqui na figura uma lesão em que você toca e ela não tem sensibilidade à dor, ou tátil, ou térmica, tá? A gente vai ver durante essa aula como a gente faz a avaliação dermatofuncional da hanseníase. A gente vai falar um pouquinho do diagnóstico, que ele é essencialmente clínico, e eu digo que nós, enfermeiros, vamos ter uma capacidade interessante de diagnosticar pessoas com hanseníase, porque a gente já tem aquele costume de fazer a inspeção da pele, palpar a pele, ver se tem alterações, né? E quando a gente vai fazer o diagnóstico da hanseníase, principalmente na atenção básica, esse aspecto das lesões vai fazer muita diferença, né? Principalmente na classificação. Nós vamos ver cada um, vamos ver a forma indeterminada, tá? Que ela é chamada também paucibacilar, tuberculoide, como está mostrando na figura, que também é paucibacilar, dimorfa, aqui também mostrando, e a vichorviana, que ela
ela é muito conhecida, né, por dar esse edema e nódulos. A gente vai ver cada uma separadamente. Eu queria só dar uma checada com vocês, se vocês estão me ouvindo bem e se estão vendo a projeção do slide, para a gente continuar. Show, Cíntia, obrigada. Aí a gente vai mostrar, explicar detalhadamente cada lesão. Por quê? Porque eu acho muito interessante a gente na enfermagem estar bem ligada nessas lesões, tá? Essa lesão que a gente vai conversar agora é a hanseníase indeterminada, tá? A hanseníase indeterminada, aqui, ó, a gente está vendo essa mancha hipocrômica no rosto da criança. Qual é a característica? Que a gente vai ver uma mancha branca, que ela é bem lisa, né? A gente vai descrever como mancha hipocrômica, com pouca pigmentação, mas o nome, ela é branca, lisinha, ela é mal delimitada, a gente passa, a gente faz uma palpação, a gente não consegue limitar. E aí a gente pergunta, coça? Essa lesão não vai coçar. Arde? Não arde. Queima? Dói? E aí ela é muito parecida com aquela lesão fúngica, né, de pano branco, a psoríase vesicolor, né? Mas isso, bem parecida com pano branco. Mas, em geral, essa lesão, ela, mesmo assim, o tratamento, ela não desaparece, né? Porque não é causada pelo fungo, é causada pelo Mycobacterium leprae. Outra coisa que a gente observa dentro da história, se a gente trabalhar assim em área rural, em área que é muito quente, o que a gente vai ver que o rosto da pessoa ela tá suadinho, mas aqui dentro dessa lesão não sua. É interessante como a gente vê que ao redor tá com os pontinhos de suor, mas dentro da lesão não tem suor, né? E aí já há uma diminuição da sensibilidade, já ao tocar, a pessoa sente fora da lesão, mas dentro da lesão ela não sente o toque, e não há comprometimento de troncos nervosos, nem grau de capacidade. Então, por exemplo, um nervo, já que a gente avalia, a gente vai estar falando de vários, é o nervo trigêmeo e o nervo facial. Então, por exemplo, quando a gente pede para a pessoa fechar os olhos, abrir a boca, né, gesticular, a gente vê que não há comprometimento da questão motora aqui na hanseníase indeterminada, tá? Tudo bem aqui com a hanseníase indeterminada? A gente vai ver cada uma. Já na hanseníase tuberculoide, ela é caracterizada também por ter só uma lesão, tá? E aí essas figuras, ela mostram, já não é uma lesão hipocrômica, como a gente viu na indeterminada, aqui já é uma placa. O que é uma placa? Quando a gente palpa, a gente já sente uma elevação. É uma placa eritematosa, né? Eu estou aqui, até peguei aqui um pedacinho de Lego do meu filho, né? O que é uma placa? Você vai palpando aqui a área e aí sente uma elevação. Isso é uma placa na pele. Então, essa placa, ela já é eritematosa, ela já é vermelha, como essas figuras mostram, né? Ela já pode ter menos ou sem sensibilidade, seja tátil, seja dolorosa ou térmica, a gente vai mostrar todas, tá? E ela tem esse aspecto de cicinada envolta por pequenas pápulas ou tubérculos. Então, isso, gente, cai muito em questão de concurso. Qual é o tipo de hanseníase com lesões cicirnada em volta de pequenas pápulas e tubérculos? Então, o que é esse cicirnada? Cicirnada, ela é enrolada. Ela tem esse aspecto, é uma lesão circular,
e é como se as bordas, elas fossem emaranhadas, como um cacho, né? Enrolado sobre si mesmo, e quando a gente palpa, a gente sente essa área elevada, as pápulas, e ela tem sempre esse aspecto circular, vai ser um círculo bem redondinho, né? Ela vai ser as suas bordas são irregulares, né? E aqui, ó, nessa figura central, a gente pode ver que os pelos, não tem pelos aqui dentro, ó. Os folículos pilosos estão só a marquinha, enquanto que ao redor a gente vê o pelo. Mas dentro, como o micobactério, ele vem dentro do nervo e ele se manifesta na pele, essas áreas da lesão, que é hipoanestésica ou anestésica, ela nem sua, nem tem pelos. É muito interessante, gente, é muito interessante. E já que na hanseníase tuberculoide, já pode ter acometimento de um tronco neural único. Por exemplo, aqui no rosto dessa primeira cliente, a gente já pode sentir, palpar o nervo trigêmeo, ou mesmo o facial, ele mais espessado, mais edemaciado, aqui na hanseníase tuberculoide. E também pode palpar outros nervos dos membros inferiores e superiores, dependendo de onde houver essa lesão, tá? Então, parece muito com a micose tínia. A gente comentou, né? Essa micose é aquela chamada de bicho geográfico, né? É uma verminose que faz esse caminhozinho. Realmente é bem parecido. E aí vai no diagnóstico diferencial. A gente vai tratar com a tínia, né? Com antifúngico, tópico, e a tendência é esse verme, que é um mito, né? Ele ser tratado e ser eliminado. Se a gente trata e não melhora, mais um motivo para a gente pensar. E o que é interessante é que na tínia não altera a sensibilidade, tá, gente? O que é importante, além da história do cliente, é importante a gente palpar essa lesão e identificar que dentro da lesão ela está mais hipocrômica, né? Professora, pode sangrar? Em geral, elas só sangram se, como é uma área hipoanestésica ou anestésica, normalmente ela não coça, né? Mas o que pode acontecer? O cliente pode bater e como ele não sente, acontece uma neuropatia, pode acontecer fissuras e sai sangue, mas normalmente ela não é sangrante, tá? Daí a forma indeterminada e tuberculoide, ela é chamada, que elas são caracterizadas que só tem uma lesão, tá? Alguma dúvida mais, gente, em relação à forma. Professora, parece um impinge. Sim, a indeterminada, sim, parece Ptiris vesicolor, né? Que é o chamado pano branco. E a tuberculoide, ela tem mesmo essa característica, né, de infecções fúngicas ou eumíticas, né? Em geral, essas doenças a gente trata por 7 a 10 dias com um tópico, se não há melhora, mas lembrando, né, que na hanseníase vai haver, além desse aspecto da lesão, uma diminuição da sensibilidade dentro da lesão, tá? Isso vai ser bem a característica da hanseníase. Então, a hanseníase dimorfa, ela é quando caracteriza que ela tem mais de, até, né, ela é chamada multibacilar, mais de 5 lesões. O que é que vai acontecer aqui na dimorfa, gente? Na dimorfa, elas vão aparecer placas também, então, quando a gente vai palpar, essa pele, ela é elevada,
Vermelhas, eritêmato, infiltradas, que é demasiada, né? Então, a gente vai ver essas lesões, aumento do relevo, elas demasiadas, vermelhas, e dentro da lesão, áreas com diminuição da sensibilidade ou sem sensibilidades. Ela é chamada, também cai muito em questão de concurso, qual a doença que tem placas eritêmato infiltradas foveolares, né? Então, o que é essas placas foveolares? São porque a gente nota que as bordas são infiltradas, sendo a borda interna bem mais definida do que a externa, a qual é imprecisa e oi. Queria ver se vocês estão me vendo aqui na tela cheia. Ótimo. Ó, então eu vou mostrar aqui com esse Lego o que são essas lesões foveolares, né? Essas lesões foveolares, elas são assim, ó. Você palpa a pele, aí a borda interna da lesão, ela é mais, a gente pode ver como esse Lego, ela é mais alta, a parte interna, e a borda externa, ela vai se, que a gente chama esmaecendo, ou seja, ela vai ficando, diminuindo assim o tamanho. Ó, vocês estão vendo aqui esse Lego? É como se aqui, ó, fosse a parte central da lesão, onde há anestesia ou hipoestesia. Aí, quando a gente palpa, a parte interna, ela é mais alta, e a parte externa, ela vai descendo, ela vai esmaecendo, como se aqui fosse uma lesão baixa, e as bordas altas e interna, e a borda externa mais vai diminuindo. Isso é o que a gente chama de lesões foveolares. Isso cai muito em concurso, gente. Qual é o tipo de hanseníase que apresenta placas, ó? São placas vermelhas, edemaciadas, com lesões foveolares. Aí no slide tem um nome direitinho. E aí são essas em que a borda interna, ela é mais alta, e a externa, ela vai se esmaecendo, tá? Se vocês quiserem tirar uma foto aí e me marcar, lesões foveolar da hanseníase, com Lego, ok? Vou continuar, vou voltar a projetar o slide. Show, gente, show. Então, a característica da hanseníase dimorfa vai ser essa. Vai ser placas eritêmato infiltradas, com pouca diminuição ou sem sensibilidades, caracterizada por esse tipo de lesão, ó, foveolar. É exatamente essas bordas infiltradas,
sendo a borda interna bem mais definida do que a externa, a qual é imprecisa e se esmaece. Então, quando a gente vai palpar, a gente vai ter essa característica. E são lesões grandes, são lesões múltiplas, são até mais de 5 lesões, né? Aí, mais uma fotos da hanseníase dimorfa, olha só, várias lesões, elas são bem delimitadas, são avermelhadas nas bordas, bordinhas vermelhas, e o centro branco, com perda total da sensibilidade. Aqui, múltiplas lesões, ó, tem mais de 5. Então, quando a gente vê assim, ó, mais de 5, dimorfa, manchas hipocrômicas com bordas imprecisas, sensibilidade de diurese diminuída ou totalmente ausente, tá? E a bichorviana também é chamada, ela tem várias lesões, né, mais de 5 lesões, e aí ela já é mais conhecida, embora a gente veja menos na atenção básica, veja muito menos em internação de reações ancênicas, que a gente vai comentar sobre isso, mas é a forma que a gente chama de seminada, tá? Esse cor de vinho, acastanhado, dependendo da cor da pele. Há um edema difuso, então toda a pele ela é infiltrada, né? E existe a madarose, que é a queda dos pelos, né? Dos pelos da íris, dos pelos das sobrancelhas, e há uma neuropatia bilateral. Ou seja, a gente pode ver alterações uni ou bilaterais da face, uni ou bilaterais dos membros inferiores e superiores, né? Então, já por que são nervos dos dois lados que podem ter acometido? Porque o bacilo se disseminou por todo o corpo, por isso que não há lesões localizadas, né? Mas em sim todo o corpo disseminado. Aqui também a hanseníase vichorviana, mostrando um rosto de uma senhora, chama a atenção aqui que a gente está vendo mais hanseníase, principalmente nos idosos, né, porque o idoso, ele já tem aquela queda da imunidade devido à senilidade, então a gente vai ver idosos com lesões de hanseníase subdiagnosticadas, porque a gente não vai lembrar que hanseníase é uma doença que acomete idosos, né? Então, vamos relembrar que todas as doenças, tuberculose, hanseníase, elas podem se reativar na senilidade, né, com o envelhecimento. Então, aqui, ó, a gente vê a face bem já edemaciada, vários nódulos que são também chamados rancenomas aqui na pele, pápula, a simetria da sobrancelha, uma não mexe e a outra levanta, quando a gente pede para a pessoa elevar as sobrancelhas, né? Isso já demonstra que houve uma lesão do nervo facial do lado esquerdo, porque quando levanta, uma sobrancelha levanta e a outra não levanta, né? Rarefação dos pelos, a queda dos pelos, né, da face e da sobrancelha, né? Principalmente aqui na lateral, que é onde passa o nervo facial, bem aqui, né? E a madarose também, ela perdeu tanto pelos aqui da sobrancelha como dos cílios, os cílios aqui, né? Já essa outra, a gente vê a falta, não tem sobrancelha, e os cílios também não tem, já todos caíram, né? O nariz alargado, é demasiado, achatado, e pode ter obstrução nasal aqui, na hanseníase vichorviana. Então, sempre lembrar, edema, lesões, sensibilidade alterada ou não, né? E aqui, outra característica da vichorviana, essa pele lisa, sem pelos, é uma pele bem seca,
quase que totalmente avermelhado. A gente vê que, exceto aqui na coluna, que está uma cor da pele mais normal, tudo ao redor é demasiado avermelhado, né? Característica aí do edema disseminado da ave chorviana. Alguma dúvida, gente, em relação à questão dessa classificação? Podemos prosseguir? O que vocês acham? Qualquer coisa podem falar, tá? Aí eu chamo a atenção aqui para que a gente faça uma anamnese bem feita. Vocês sabem, né, que sempre eu vou comentando da importância do histórico, do exame físico, na identificação das doenças, na identificação da prioridade do cuidado de enfermagem. Lembrando que nós, da enfermagem, a gente vê o paciente como um todo. A gente não vai se centrar num tipo de doença, num tipo de sintoma. Então, essa anamnese, ela parte da história do paciente, da história de vida, da história ocupacional, das atividades da vida diária. Sabe outra coisa que me chama muita atenção quando eu estou atendendo paciente com hanseníase, e a gente começa a perguntar, né, como é que estão as tuas atividades da vida diária? Você consegue pegar uma xícara, levar uma xícara de café até a boca, você consegue pentear o cabelo, você consegue tomar banho, se enxugar, você consegue cozinhar, você consegue levar, subir escadas, descer escadas. Então, com essa parte das atividades, é o que você faz durante o dia, sua higiene, cozinhar, andar, limpar a casa. Então, com essa anamnese, é incrível, pessoal, como vai aparecendo características em que a pessoa diz, não, se eu começar a pentear aqui o cabelo, essa mão fica morta, amortecida, essa mão fica formigando. Então, por que que isso está acontecendo? Será que há lesões de nervos? Vamos investigar, né? Eu não tenho força, a minha mão não fecha, eu não consigo pegar uma xícara de café ou uma xícara de leite, é morta, é diferente, ó, essa minha mão é diferente dessa, é uma mão esquecida, é um pé esquecido, é um pé que formiga. Então, lembrar. E eu chamo a atenção aqui também, gente, para a questão da comorbidade da hanseníase com a diabetes. Isso pode acontecer, né? A gente sabe que a diabetes causa essa neuropatia e a hanseníase também pode agravar essa neuropatia. Então, o paciente, sim, pode ter hanseníase e também pode ser diabético, né? Inclusive, a diabetes descompensada é um fator de risco para sintomatologia da hanseníase. Então, vamos sempre estar perguntando, né? Muito importante essa questão da anamnese. E aí, o que é que a gente pode achar? Parestesias ou disestesias, que é o quê? São aqueles relatos de queimação, ferroada, agulhada. É tão interessante como o cliente fala, parece que tem, sabe quando você bota o pé no formigueiro e fica formigando? Parece levando ferroada de bicho do mato, né? Então, é isso que o paciente vai relatar. E ele pode sentir mais à noite com frio, né? Isso vai acontecer, gente, devido à queda da temperatura e à vasoconstricção periférica. Então, como diminui a circulação, esses sintomas podem ficar mais intensos à noite e no frio, tá? E também pode acontecer as dores nevrálgicas, ou seja, a dor no nervo, tá? No ramo do nervo. E aí pode ser aquele relato, olha, é aquela dor que latina, que pulsa, então é o que a gente chama lacinantes, debilitantes, ou é aquela dor que vai por dentro da mão, assim, dá aquele choque, e aquilo me incomoda, passa a noite incomodando, eu não consigo dormir, principalmente no trajeto dos nervos e nas extremidades, né?
Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Depois, nós vamos passar para o exame físico. O que é importante aqui no exame físico do cliente, gente? A gente já relembrando, a gente pode fazer com as mãos limpas, né? Isso é importante até para o cliente, para quebrar essa questão, porque não há transmissão pelo contato, então é muito importante para ele perder o medo, né? Às vezes o profissional, ele usa muita paramentação para uma doença que não é necessária, como a hanseníase, né? A gente pode fazer esse exame com mãos limpas, né? E ao final do exame, higiene das mãos com água e sabão. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai direitinho essas áreas com alteração de sensibilidade. Então, você vai explicar para o cliente, olha, eu vou fazer o exame aqui no seu braço, tá? E aí, o braço que não tem a lesão, você diz assim, olha, eu vou pedir que você feche os olhos, tá? E aí, onde eu marcar, você diz se sente, se não sente, ou se sente um pouco. E aí, eu vou te perguntando, você com os olhos fechados, você está sentindo eu tocar com a caneta no braço saudável? Sim, estou sentindo, com os olhos fechados. Então, aí a gente vai fazer, por exemplo, se no outro braço tiver uma lesão hipocrômica, aí a gente vai fazer. Aqui você está sentindo o toque, é a sensibilidade superficial. Se for sentir a classificação, é só pelas características ou pelo tipo de micobactério? Só pela característica clínica, né? Em todas as formas, é o mesmo agente etiológico, o Mycobacterium leprae. Se só diferencia pelas manifestações e características da lesão, sim. Por isso que a gente está trabalhando muito a parte de anamnese e exame físico, tá? Tá ótimo, gente. Então, aqui, ó, como é que a gente vai classificar? Depois que a gente ensina ao cliente se ele sente sim ou não, ou sente menos, a gente vai classificar. Se ele sente, normestesia, faz uma cruz. Se ele não sente, sente pouco, aliás, faz menos. E se ele sente nada, nada, sente essa área? Não, não sinto, é zero. A gente pode, gente, usar, a gente usa aquele óculosinho, né, aquele protetor facial, a gente coloca no paciente, para aquele que a gente usa para dormir, né? Sempre a gente tem na unidade para ele fechar os olhos. Então, ó, a gente vai marcando. Então, aqui, ó, 000 é aquela área, vejo se vocês estão vendo aí, que é essa lesão mais clara. Aqui, ó, menos sensibilidade na área ao redor e sensibilidade normal aqui longe da lesão. Então, aqui é o indicativo onde eu vou fazer o estímulo tátil, doloroso e térmico, tá? Que nós, enfermeiros, fazemos na atenção básica, tá bom? Vou mostrar cada um. Então, primeiro a gente faz a sensibilidade superficial, marcando com a canetinha essa área. Então, essa área, a gente já viu que ela é anestésica, onde tem o 0, hipoanestésica, onde tem o menos sensibilidades, e normostésica, onde tem o S+, né, ou normostesias. Gente, eu amo dar essa aula de hanseníase. Ela é exame físico puro, então eu amo, acho maravilhoso. Daí, a gente identificando, a gente agora vai ver as alterações térmicas, tá? O que a gente pode usar? A gente pode usar um tubo de saio com água aquecida e fria, isso é menos comum. A gente pode usar o álcool seco e o álcool com éter, porque o álcool com éter ele fica bem frio, né? Ou a gente pode usar um instrumento metálico gelado ou aquecido, como uma colher. Você pode colocar a colher no freezer,
na atenção básica também usa, né? E fazer a classificação. Mas o que é que mais eu uso? É o algodão seco e o algodão com éter. Então, a gente sabe que quando a gente passa o éter na pele, não fica aquele friozinho, né? Então, aqui não é somente, não é a tátil, é a térmica. Se ele sabe fazer a diferença do quente, do quente para o normal, do frio para o normal, tá? Então, a gente pode usar. E aí, a gente também vai fazer. Se dentro dessa lesão, sente a térmica, fora, sente frio? Sente. Aqui, você está sentindo frio? Não. Aqui, sim. Aqui e aqui. Então, a gente vai perguntando e colocando o algodão seco e depois o algodão embebido no éter ou no álcool, para fazer essa diferença. Aqui, aqui. E aí, a gente vai alterando a parte térmica, tá? Depois a gente vai para a parte dolorosa. Como é que é feita a parte dolorosa? Olha, essa figura está mostrando como é que a gente deve fazer. A gente pega a agulha 13 por 4,5, que é a agulha de injeção subcutânea, né? Mas a gente não vai perfurar a paciente, a gente vai colocar essa agulha aqui dentro, furando a tampinha, né? E a gente vai pegar no. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Como é que a gente faz? Sim, ó, a gente vai furar, e aí com isso a gente vai com a parte de cima da agulha, a gente vai tocar para ele sentir a tátil, e com a pontinha da agulha, ele vai sentir a dolorosa. Então, a parte de trás da agulha e com a parte da agulha, tá? E aí a gente também vai, não, aí nesse momento a gente tem que fazer, porque é só sentir a dolorosa com uma parte e com a outra parte, tá? Também a gente faz dentro, se dói e se não dói. Da mesma forma, você ensina para o paciente no membro que não está alterado. Olha, eu vou botar, tá sentindo? Agora, do outro lado da agulha. Aí ele vai dizer, tá sentindo? Tô. É uma sensação diferente, a sensação de dor. Aí depois você faz na área que está alterada, tá? E depois, a tátil, gente, a gente pode fazer com estesiômetro. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mecha de algodão com graveto, com papel dobrado, fio dental e a ponta da caneta, tá? O que é que eu oriento? Que a gente use, eu vou parar aqui a apresentação para mostrar aqui a vocês. Vocês estão comigo ainda? Para mostrar aqui vocês o que é o estesiômetro, tá? O estesiômetro é esse aqui, que são aqueles das cores, que tem várias cores e várias espessuras, tá? Ó, não sei se vocês conseguem ver aí, é uma espessura mais grossa e uma espessura bem fininha, em que a gente vai fazendo a sensibilidade na lesão e também nas mãos e nos pés pelas cores, tá? Eu vou mostrando para vocês, a gente vai fazer a avaliação da incapacidade, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, professora, mas se eu não tiver o estesiômetro, né, que ele tem várias cores, ó, tem o lilás, tem o verde, tem o vermelho, o laranja, o rosa, cada um tem uma espessura, tá? Na própria ficha da tuberculose,
tem mostrando cada um, tá? Então, professora, mas eu não tenho estesiômetro na atenção básica. O que é que eu vou fazer? Você pode usar uma mecha de algodão, um graveto, um pedacinho de um palito de dente, ou dobrar o papel, ou usar um fio dental ou a ponta da caneta, certo? Se você não tiver, você usa a ponta da caneta, ou um papelzinho dobrado, ou mesmo um graveto, tá? Eu já fiz nos estesiômetros, já fiz com graveto. O que é a importância do estesiômetro? É que a gente vai colocando a alteração de sensibilidade de acordo com a cor e da cor da espessura do microfilamento. É ótimo. Mas se a gente trabalha na atenção básica, raramente a gente pega um paciente com hanseníase. A gente está numa ação social, na rua, em associações, a gente pode usar o graveto, né, um palito de dente, ou a própria caneta, tá? E aí, queria só confirmar se vocês estão vendo os slides, gente, tá? Os slides estão apresentando, tudo ok? Show. Vocês estão gostando aí da aula? Eu amo dar essa aula de hanseníase, gente. Eu acho maravilhoso. O que é que vocês estão achando até agora, né? Tem que ter um bom exame físico, uma boa anamnese, né? Show. E aí eu vou decidir usar, por exemplo, a, a ponta da caneta, né? E a gente vê alterações da sensibilidade. Então, com isso, o que é que a gente observa? Via de regra, a sensibilidade térmica é a primeira a ser perdida. Então, não deixe de fazer a sensibilidade térmica. Professora, eu já estou fazendo a tátil. Não, mas a térmica, ela vai ser a primeira a ser perdida. Então, eu posso fazer a tátil, a pessoa ainda tem sensações, mas já não faz diferença do que é quente do que é frio. Então, é importante fazer a térmica, a dolorosa, com a pontinha da agulha 13 por 4,5 e com o dorso da agulha, e a tátil, que pode ser com o estesiômetro ou mesmo com a pontinha da caneta. Professor, isso acontece também em pacientes que têm diabetes, né? Tá perdendo a sensibilidade, né? Porque Os, na os nervos. diabetes, na diabetes, a neuropatia acontece devido à hiperglicemia, né? É a mudança, o excesso de glicose que vai mudando o meio celular, e aí os nervos vão diminuindo a sensibilidade. E aqui na hanseníase não é o açúcar, é o micobactério, é a bactéria de crescimento lento que traz essa alteração, sabe? Realmente, é do jeitinho que a gente faz a parte de neuropatia do pé diabético, por exemplo. Se tem mais alguma dúvida? Show, show. Gente, olha, porque um dia desse, ano passado, a gente fez muitas ações na praça, né? Na praça ali do Linneu, com as pessoas em situação de rua. Foi muito bom, né? Espero que depois que essa quarentena passar, quem sabe julho, a gente consiga fazer, né? E aí, muito bom, porque a gente partiu fazendo uma história clínica do paciente e a gente detectou lá, dentre os pacientes em situação de rua, pessoas com lesões, né? E aí a gente não estava, né, com o estesiômetro, mas o algodão e o álcool, e com a caneta a gente pode fazer a térmica e a tátil, não a dolorosa, né? Porque a gente normalmente não usa agulha em ação social, né? Pelo risco de acidente pérfuro cortante. Mas foi muito legal. Aí esse cliente, como a gente faz com interseção com o Carlos Ribeiro, a enfermeira de lá pegou o nome para fazer
né, a notificação e iniciar o tratamento para hanseníase. Muito legal. Porque o diagnóstico, gente, ele vai se firmar exatamente na parte clínica, de exame físico e de anamnese. Ele vai se firmar o diagnóstico na presença de alterações de sensibilidade em áreas limitadas, envoltas por essas áreas normoestésicas, esse aspecto insular ou de ilha, certo? No centro da ilha não tem sensibilidade ou sensibilidade diminuída, e como se fosse ao redor, que é o mar, uma área normal. O que demonstra agressão neural no ramo, no nervo ramo muscular do bacilo, que é aquele nervo que vai exatamente se ligar à pele. E aí, outra parte que eu acho maravilhosa é a parte da avaliação neurológica. Olha, essa avaliação neurológica, o espessamento e a dor, a palpação neural, ela tem que ser feita no diagnóstico, em cada 3 meses, sempre que houver alguma nova queixa, né, de formigamento, de choque, de dor, e na alta. Gente, isso é muito importante, tá? Então, esses nervos, eles não são palpáveis normalmente, por isso que a gente, na parte do exame físico, a gente não consegue palpá-los em pessoas normais, né? A gente vai ver, esse espessamento é uma anormalidade. Então, essa palpação e espessamento a gente vai ver na pessoa com hanseníase, né? Porque na hanseníase se caracteriza pelo espessamento neural, assimétrico, que pode ser acompanhado ou não de dor, sendo um importante propedêutico, ou seja, um importante passo, né, do exame físico para o diagnóstico e acompanhamento. E os nervos mais envolvidos são o nervo trigêmeo, eu vou mostrar eles maior, nervo facial, auricular, que ele sai aqui do ouvido, o radial, que fica próximo ao rádio, o mediano, o ulnar, o tibial, o fibular comum. Vou mostrar todos aqui para vocês, tá? Quero bem atenção nessa parte, ó. Como é que a gente vai ver? A gente não vê esses nervos, a gente não palpa esses nervos normalmente, só se tiver espessamento, tá? O trigêmeo, ele vai vir daqui, pegando olho, nariz e face, tá? Você avaliando de frente, sobrancelha, nariz e boca, é o trigêmeo, né? Aí o mediano vai ser aqui no antebraço, no meio, tá? O paciente de frente. De costas, qual é que a gente vai ver? O ulnar, que é assim quando a gente dobra, é aqui atrás, perto da una, tá? O tibial é aqui perto do osso da tíbia, que a gente, perto do tornozelo, que a gente palpa aqui também lateralizado, tá? De lado, qual é que a gente vai ver? O facial, o auricular, que sai daqui do ouvido até a clavícula, o radial, ó, que ele começa aqui no final do deltoide até o cotovelo, e o fibular comum é pertinho da fíbula, que é bem próximo aqui ao joelho, que a gente pede para o paciente sentar com as pernas em 90 graus, né, o joelho em 90 graus, e a gente tenta palpar esse nervo. Normalmente, esse nervo não é espessado, mas a gente tem que investigar se eles estão espessados e também a gente vai investigar a força motora, tá? Quando eu estou em aula presencial, a gente desenha esses nervos umas nas outras para a gente relembrar onde eles estão, tá? Mas aí fica a dica para vocês pegarem essa figura e pintar, ó, como está mostrando aqui, ó. Pintar onde eles podem estar espessados, bom? E outra coisa que a gente vai observar é, a partir da inspeção,
e da força muscular. Pela inspeção, a gente vai ver o quê? Que quando a gente coloca, o paciente coloca as duas mãos em cima da mesa, olha o que, é que a gente vai notar. Uma atrofia ou amiotrofia aqui na mão. Essa área aqui é uma área mais deprimida, porque esse músculo não está funcionando adequadamente. Olha o da outra mão, como é interessante, né? E aqui, quando a gente pede para o paciente com as palmas da mão para cima, a gente pede para ele esticar a mão. Uma mão estica totalmente e a outra, o dedo mínimo, já não estica tanto, o anelar. Por quê? Porque esse nervo não está chegando na inervação adequada e o músculo não está contraindo. Isso, gente, é só pela inspeção, né? Olha só a inspeção dos membros inferiores, né? Quando acontece a paralisia do nervo, né? Olha, a gente vê também os dedos em garra, isso aqui é muito conhecido, né? O pé caído, que é a queda do pé, né? Isso tudo é causado pela neuropatia, que acontece também na diabetes, né? Mas aqui a gente está falando de hanseníase. E aí a gente vê esse pé mais atrofiado, pé mais fino do que o outro, sempre comparando um com o outro do mesmo paciente. E outra coisa que a gente pode achar, que uma vez a gente fez até uma, uma aula com a professora Luciana Catunda, que é muito legal, essa parte de feridas, eu amo demais a Luciana, né? Do mesmo jeito que acontece o mal perfurante do pé diabético, também pode acontecer aqui na hanseníase, né? É aquela ferida, aqui é a planta do pé, né? A planta do pé com a ferida exudativa, que trata com antibiótico, ela não melhora, né? Aí vamos buscar, tem espessamento neural? Ah, vamos sim. Então, vamos pensar que isso aí pode ser um mal perfurante da hanseníase, né? E fazer o diagnóstico inicial, o tratamento. Aqui, ó, outra lesão no pé é o que a gente chama de lesão ictiosa, ou seja, descamativa. Aqui é o maléolo, o ossozinho malleolar, a ponta, e aí perto do maléolo, essa areazinha descamativa, tá? E aqui, esse mal perfurante, já no 6º mês de tratamento, já sem exsudação. Aqui com exsudação e aqui sem exsudação, do mesmo paciente. Então, ele começa com 6 meses de tratamento, como a bactéria tem um crescimento lento, a gente já vê a melhora clínica e cicatrização da lesão, tá? Outros sinais, alopécia, ó, comparando aqui uma perna com a outra, a gente vê aqui, vocês estão visualizando aí a queda de pelos, né? E a ictiose, que é a pele descamativa, uma pele mais escura, uma pele cheia de fissurinhas, né? E aqui não tem pelo também, são as alterações neurológicas, né? Esse nervo foi danificado que faz a toda os cílios, desculpe, os pelos, né, eles que fazem a movimentação, a oleosidade da pele, né, então como esses pelos, eles perderam sua inervação, a contração, o relaxamento, a liberação de glândulas sebáceas, então por isso que essa pele fica mais ressecada e os pelos caem, tá? Alguma dúvida, gente, até agora? Deixa eu olhar aqui no chat. Tudo tranquilo, né? Então, a próxima fase que a gente vai ver é a parte da força motora, né? A gente vai estar classificando, a gente vai mostrar como vai fazer todo o movimento, né? 5 é quando realiza o movimento completo contra a gravidade com resistência. Então, por exemplo, né? A gente pede assim, a gente pega a mão, aí empurra a mão, aí você pede, empurre a minha mão, aí a pessoa consegue empurrar a mão, realiza todo o movimento, aí eu vou botando força, ó, mesmo com resistência, ela vai movimentando. O 4 faz o movimento completo, mas com a resistência parcial.
O 3 faz o movimento, mas quando eu boto força, a pessoa não consegue fazer o movimento, né? Realiza o movimento parcial, quando ela não consegue, né, fazer. Paralisada, 1 é a contração sem movimento, você pede, fecha a mão, a pessoa faz assim, mas não movimenta, e 0 é nenhum movimento, nem contração, você não vê nem os músculozinhos da mão contraídos, tá? A gente vai ver cada um como é que faz. Aqui é a ficha que a gente vai preencher. Professora, quem preenche essa ficha? A enfermeira do posto, que preenche. Ou se o paciente, de repente, se internar também no hospital, né? Então, aqui a gente vai colocar o nome, a data de nascimento, a ocupação, sexo, município, PALSE, se é até 5 lesões, indeterminada e tuberculose, multibacilar, mais 5 lesões, difusa ou vichorviana, o início da poliquimioterapia. E aí a gente vai ver, ó, se tem queixa, nariz, olhos, membros superiores e membros inferiores. Se tem alguma queixa no nariz, do lado direito e do lado esquerdo. Essa aqui que tem primeira, é a primeira avaliação que você vai fazer no diagnóstico. Aí você bota aqui a data. A segunda, que vai ser com 3 meses. E a terceira, que vai ser na alta, se for paucipacilar, né? E aí você vai anotando as demais classificações. Aqui é do lado direito e do lado esquerdo. Então, o nariz, do lado direito, tem alguma queixa de entupimento, tá? Aí a gente olha se está ressecado, se tem ferida ou se tem perfuração no septo. E aí a gente usa uma lanternazinha e vai marcando. Queixa principal, por exemplo, né? Aí, ressecamento, sim, ferida, não. Perfuração do septo do lado direito, não. Aí depois do lado esquerdo, certo? Tudo bem, gente? Depois os olhos. Você tem alguma queixa nos olhos? O olho lacrimejando, qualquer coisa. Ah, eu sinto o olho mais ressecado. O direito ou o esquerdo? O direito. Então, vamos avaliar. Ressecamento, você bota aqui na queixa principal. Aí você pede. Fecha os olhos. Aí pede para a pessoa fechar. Fecha, sim ou não. Agora, com bem força, fazendo careta. Vê se a pessoa fecha só um, não fecha o outro, aí vai botando sim ou não. Triquíase é já a queda, né, dos pelos, e o hetrópio é quando tá assim, essa conjuntiva já aparecendo. Diminuição da sensibilidade da córnea, a sensibilidade da córnea a gente pode fazer pegando um fio dental e triscando aqui para ver se o paciente pisca na lateral. Opacidade da córnea, se você vê que tem alguma área do olho mais opaca, catarata e acuidade visual. Acuidade visual, normalmente a gente faz contar dedos a 6 metros. Você marca 6 passos do paciente, e aí você diz, quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Aqui, né, para ver a acuidade visual. Se não tiver aquela tabelinha das letras, né? Tanto do olho direito como no olho esquerdo. Depois a gente vai para os membros superiores, né? E aí, no membro superior, tem alguma queixa? A gente registra. Palpação dos nervos, né? Então, o nervo ulnar, vê se ele está mais espessado. O meridiano, que é aqui no meio. Radial. Normal, N é espessado ou se tem dor, certo? Quando palpa. E aí faz no direito, no esquerdo. Então, nos membros superiores, ó, ulnar, mediano e radial. Então, a gente vai palpar, ver se tem algum espessamento, tá? Sempre o direito e o esquerdo, para você notar se estão normais ou diferentes. Com relação à força da mão, o que a gente vai fazer? Abrir o dedo mínimo, que é a abdução do 5º dedo. Você pede, ó,
esse último dedo aqui, você abre, aí vê se ele faz esse movimento. Elevação do polegar, então você pede para ele fazer isso, ver se ele eleva. E elevação do punho, elevar o punho, que é a extensão do punho. Então, a gente faz esse e o punho, tá? Então, você vai colocar, vai fazer aquela classificação, se ele consegue fazer forte, aí depois você diz, abre o dedo, você estava fazendo uma força, vê se ele abre com a resistência. Agora, esse aqui, com a resistência e o do punho. Movimente seu punho, a gente vai fazendo com aquela resistência, para ver se o paciente consegue fazer forte, diminuído ou paralisado. Movimento completo, 3, movimento parcial, tem só a contração, mas não mexe, ou paralisada, tá? E aqui, essa outra a parte que tem as figurinhas dos dedos, é a área onde a gente vai fazer com a caneta. Se a gente não tiver os filamentos, a gente vai só usando a caneta. Onde a pessoa sentir, você pinta aqui na mão, né? E aí, aqui no polegar, na área da mão, no dedo mínimo e no dedo indicador, você vai fazendo, vendo se a pessoa tem. Se só tiver uma cor, você vai pintando, tá? Se não, se a gente tiver o monofilamento, professora, esses 2 últimos slides, está no material que a senhora disponibilizou? No slide, não, eu tirei do guia. Sempre eu vou fazendo assim, algumas coisas importantes eu vou botando lá do material de leitura, para vocês irem lá no material de leitura, para ver e ler, tá certo? Esses não tem nos slides. É porque é lá no manual, para vocês olharem o manual, ler o manual. Isso aí é dica pedagógica, tá? E aí, gente, ó, parar aqui a apresentação. Se a gente tiver o estesiômetro, eu queria saber se vocês estão me vendo aqui. Professora, só uma dúvida. Pode falar. No slide que a senhora estava apresentando, em cima aparecia como se fosse um espaço de datas. Aí, a cada quanto tempo que é feita essa avaliação? Pronto, é porque ela é feita no início, no diagnóstico, antes de começar o tratamento. Aí, com 3 meses de tratamento, a cada 3 meses. 3, 6, 9, 12. Dependendo, por exemplo, se for o pulso bacilar, vai ser feito nos 6 meses, né? Se for o multi, no 12 meses, que é a alta. Então, no início e a cada 3 meses. Fora desse a cada 3 meses, se o cliente aparecer na consulta de enfermagem com um novo sintoma, olha, doutora, essa minha mão começou a queimar, e você já fez, mas é um novo sintoma, você faz novamente, tá? E na alta, porque isso é exatamente para a gente ver se houve dano, porque essa pessoa, ela pode continuar com o dano após o tratamento, por isso que a gente tem que fazer quando começa o tratamento e a cada 3 meses, que é um indicativo que ela está melhorando, e também no momento da alta, para a gente ver se esse cliente está saindo com incapacidade, né? Porque também, se tiver com incapacidade, a gente vai ter que ensinar a usar a colher da panela, usar um cabo mais longo, usar luvas de proteção térmica, né? Existe uma série de cuidados de enfermagem também que a gente faz baseado no grau de capacidade. Como eu mostrei para vocês, vocês estão enxergando aí, ó, os estesiômetros, ele tem uma espessura e uma cor.
Então, se a gente tiver no estesiômetro, com o estesiômetro, a partir da sensibilidade que ele não sentir, você pinta com canetinha. Fica muito interessante, fica bem colorido, de acordo com um filamento maior, quer dizer que ele está sentindo, né? Se com um filamento médio ele já não sente, com um mais grosso ele não está sentindo, então quer dizer que ele perdeu essa sensibilidade, tanto nos mais finos como nos mais grossos. E aí a gente vai pintando cada área da mão e do pé com a corzinha do estesiômetro. Inclusive, gente, há 2 semestres que eu chamo os alunos, nunca ninguém se interessa, que eu gostaria de fazer um aplicativo em que a gente fosse fazendo a avaliação da incapacidade e fosse preenchendo no aplicativo, e fosse o aplicativo contando, porque de acordo com os números, a gente vai fazendo o grau de capacidade. Vou projetar aqui com vocês, ainda não tive aluno que fizesse, né? Mas um dia vai chegar um que queira. que a gente pudesse, então, aqui, gente, ó, caneta ou o filamento lilás, que é esse mais grossinho, se ele sente ou não, tá? Pinta e marca um X se ele não sente, tá? E se usar os monofilamentos, utilizar as cores. E também marcar M, se tiver uma garra móvel, uma garra rígida, um paciente que não estica mais, áreas de reabsorção, uma lesão que já foi cicatrizada, né? Ou áreas de feridas, a gente desenha aqui na mão também, tá? Porque essa fichinha, ela vai acompanhar todo o acompanhamento clínico do paciente. Nos membros inferiores, tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem falar. Nos membros inferiores, o que é que a gente vai ver? Se tem queixa, né? E aí a gente vai avaliar o fibular, o mediano e o tibial. O fibular é aquele perto do joelho, né? O mediano na parte dorsal, junto com o tibial. Se é normal, se é espessado ou se é duro. Lembrando também né? E a força, que é a dorsiflexão, e a extensão do hálux, que é o dedo aqui, né? O hálux, o maior dedo, em geral, do pé. Você vai ver se ele faz o movimento, e depois você vai fazendo a resistência. Você pede, empurre meu pé, aí pega, empurre, se agora faça a extensão, você vai fazendo a força contrária, ver se essa pessoa consegue. Do hálux, né, que é só um dedinho, da mesma forma, de um lado para o outro, você vai fazendo primeiro, se a pessoa tem uma força, normalmente, e se com a resistência ela faz. A legenda, F é forte, D é diminuído, P é paralisado, a grau de força, né, que é aquele critério que a gente mostrou mais acima, tá aqui, ó. 5, se realiza o movimento completo com resistência, mesmo a gente fazendo força, se realiza completo com resistência parcial, você botando menos resistência, ele não tem tanta força para empurrar a sua mão, realiza o movimento sem resistência, então ele realiza o movimento livre, mas quando você faz a resistência, ele não consegue, realiza um movimento parcial, então ele não consegue esticar todo o pé. Contração, você vê que o pé, o músculo contrai, mas não se movimenta, ela é 1. E a paralisia é quando nem o músculo se movimenta, nem acontece nenhum movimento, é 0. Então, isso é que a gente fazendo um aplicativo, né, que a gente fosse marcando, a gente já vai saber o grau de incapacidade, tá?
E aí, no pé, da mesma forma, a gente vai fazer a avaliação sensitiva, que a gente vai usar o lilás ou a caneta, que ele tem a mesma espessura, né, da ponta da caneta, se sente, e aí a gente vai colocando aqui no hálux, né, no dedo mínimo, na parte mais superior do pé, na parte mediana e no calcâneo. Então, por exemplo, se esse paciente ele já não tem sensibilidade aqui no calcâneo, já tem a indicação da gente solicitar aquele sapato, né, confortável, como na diabetes também, tá? E faz direito e esquerdo no diagnóstico com 3 meses e a cada 3 meses, tá? E aí, da classificação do grau de incapacidade, a gente vai ver dos olhos, direito e esquerdo, as mãos, direita e esquerda, pés, maior grau, e aí a gente vai somar, que é a soma OMP, que é o quê? Olhos, mão, pés, né? E na alta, a gente vai fazer a mesma coisa para ver se ele já tinha incapacidade, se a incapacidade diminuiu, ou se manteve, ou até mesmo se piorou, né? Então, como é que é a classificação? Olhos, mãos, da córnea. E aí a gente vai vendo nos olhos, 0, não tem incapacidade, está tudo normal. Nas mãos, da mesma forma. E nos pés, da mesma forma. E aí, no 1, é quando já há uma diminuição da força muscular, e no 2, quando há uma deficiência visível, né? Nos olhos, nas mãos e nos pés. E aqui o monofilamento, se a gente usar, a gente vai colocando de acordo com as cores, é só a legenda, tá? Aqui também é maior, esse quadro, ele tem lá no guia, e aí tem, vou deixar aqui para vocês darem uma lida mais no grau de capacidade, porque a gente preenche se esse grau de capacidade é 0, 1 e 2, baseado nessa anamnese que a gente faz. Daí a gente vai para a classificação operacional, ver se a gente tem alguma dúvida. A classificação ela é dividida assim, a gente vai falar um pouquinho de tratamento, a gente já está se encaminhando para o final da aula, tá? Ela é classificada, isso aqui é o básico, gente, da enfermagem, cai muito em concurso, cai em prova de ENAD, e é o que vai abrir aí os nossos olhos. A pálse bacilar, ela vai ser até 5 lesões, em que a baciloscopia é negativa, a gente vai já mostrar um pouquinho da baciloscopia, lembrando que a baciloscopia, a gente não precisa coletar a baciloscopia para fazer o diagnóstico é clínico, tá? Mas nos serviços especializados, eles fazem a baciloscopia. Dentro da pálse, é a indeterminada, que está nessa figurinha, e a tuberculose. A multibacilar são mais de 5 lesões, ou baciloscopia positiva, que é a dimorfa, está mostrando aqui na figura inferior, e a vichorviana aqui na figura superior. Então, de acordo, aqui eu vou falar um pouquinho de exames complementares, não são exames diagnósticos, tá? Se há uma dúvida com relação àquela lesão, esse paciente, ele pode ser feita uma biópsia da lesão, né, retira uma quantidade da lesão, seja no pé, seja um pedacinho da pápula, e, né, coloca no formol e manda para o histopatológico. Normalmente é feito nos serviços especializados. Ou então a baciloscopia da linfa, que é feita assim, retirado um pouquinho desse sangue na ponta, no lóbulo da orelha, e também vai ser feito a visualização do Mycobacterium leprae. Esses exames são exames complementares e são feitos na assistência, no serviço de referência, eles não vão estar disponíveis
na atenção básica, mas nem por dar o diagnóstico de hanseníase, tá? O resultado positivo de uma baciloscopia vai ativo não exclui o diagnóstico clínico da hanseníase e nem classifica o paciente obrigatoriamente como pulse bacilar. O que vai classificar como pulse ou multi é o número de lesões. E isso, por quê? Porque a OMS, ela padronizou um tipo de tratamento que está disponível em todos os países, que tem a ver com o esquema operacional pulse bacilar e multibacilar. A gente vai ver agora. A poliquimioterapia pulse bacilar, então, vai ser aqui a cartelinha, que é uma cartelinha que até vem alguns nomes em inglês, né, porque é a OMS que disponibiliza, tá? Ideal que ela seja em português. Aqui, no primeiro dia, o cliente vai fazer na nossa presença os 2 comprimidos de rifampicina, que são esses marrons, de 600 miligramas, e um de dapsona, tá? A gente destaca, e aí ele leva essa cartela para casa, em que diariamente, do 2º ao 28º dia, ele vai tomar a dapsona, que é esse comprimidinho branco de 100 miligramas, um comprimido por dia, certo? E aí ele vai usar essa cartelinha, vão ser usadas por 6 meses, né? E se ele for bem aderente, vai terminar nos 6 meses. Então, tem que ter as 6 doses supervisionadas, que é essa, em até 9 meses, porque aí se o paciente atrasar alguns dias, né, por causa de dificuldade, mas se considera até 9 meses, fazendo a dose supervisionada, que são os 2 comprimidos de rifampicina e dapsona na frente do profissional de saúde, e nos 28 dias, do dia 2 ao 28º dia, um comprimido de dapsona, né, fazendo tomando aí de acordo com a cartela. Então, tem que ter 6 doses supervisionadas em até 9 meses para o critério de alta, das formas pulse bacilares. Já das multibacilares, que são a vichoviana, né, e a morfa, né, os 2 comprimidos de rifampicina, que são esses aqui que estão embaixo, o comprimido de dapsona, que é esse de 100, branquinho, e a clofazimina, que são esses 3 comprimidos aqui, que é 300 miligramas, 100 miligramas cada um. Então, aqui na parte mensal, ele vai ingerir na sua frente 2 rifampicina, 1 dapsona e 3 clofazimina na multibacilar. Aí a gente destaca aqui, aí do 2º ao 28º, ele vai tomar a dapsona, que é o branquinho, de 100, e a clofazimina de 50. Então, todo dia ele vai tomar um branco e um preto, um branco e um escuro, um claro e um escuro, até o 28º dia. Critério de alta, 12 doses supervisionadas, que são essas de cima, né? E depois a utilização da cartela pelo paciente, em até 18 meses. Também porque pode ter ainda um período que ele não receba, mas a gente vai considerar até 18 meses para completar as 18 doses supervisionadas. Alguma dúvida, gente, aqui em relação ao tratamento? Que eu acho importante a gente da enfermagem tem que saber esse esquema, porque esse esquema é padronizado. Pulse bacilar, a dose supervisionada mensal, 600 da rifampicina, 100 da dapsona, e a autoadministrada, a dapsona de 100 miligramas. Tratamento pode variar de 6 até 9 meses. Da multibacilar, a fase supervisionada é 2 comprimidos de rifampicina, 1 de dapsona de 100 e 3 de clofazimina, dando 300 miligramas, né, supervisionado. Depois, a auto-administrada, a dapsona de 100 e a clofazimina de 50. O tratamento entre 12 e 18 meses.
Aqui é só mostrando, depois, né, no final do tratamento, esse cliente, na primeira figura, é um cliente com, essa foto está nos manuais, né, hanseníase vichorviana, antes do tratamento, então a gente vê o edema facial é importante, né, a presença dos nódulos no rosto, na pele, e após 12 meses de tratamento, como o rosto está bem cinchado, né, os nódulos desapareceram. Alguma dúvida, gente, até agora? Dúvidas? E outra parte do nosso objetivo de aprendizagem é a gente falar um pouquinho das reações rancênicas. O que são as reações rancênicas, gente? É quando a pessoa começa o tratamento, essas reações, elas começam, parece que as lesões pioraram. Parece, elas ficam mais vermelhas, elas aumentam, e às vezes o enfermeiro, ele acha que o paciente está piorando. Mas isso, as reações rancênicas, elas acontecem quando inicia o tratamento e a poliquimioterapia vai eliminando o bacilo, o Mycobacterium leprae, o sistema imunológico se vê naquela possibilidade de destruir o bacilo. E aí vai aumentar o processo inflamatório na tentativa de eliminar bacilos ali. Só que os bacilos, essa resposta inflamatória vai acontecer aonde? Na pele e nos nervos. Então, as reações rancênicas, elas são classificadas como tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1, ele é manejado na atenção básica, e o tipo 2 é necessário internamento, tá? Então, relembrar que pode piorar as lesões com o início do tratamento. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Sobre essa piora das lesões quando inicia o tratamento, que são as reações rancênicas? Vocês já ouviram falar? Quando a gente trabalha mais com hanseníase, a gente vê muito, e às vezes, erroneamente, o enfermeiro até para o tratamento achando que é uma reação adversa ao medicamento. Não é uma reação adversa ao medicamento. Se elas tiverem essas características que eu estou dizendo, ela envolve as lesões e os nervos, tá? Então, reação rancênica de tipo 1, as lesões na pele da hanseníase, então aquelas lesões, não é a pele como um todo, né? É aquela lesão que fica mais vermelha, inchada. Pode acontecer também dos nervos periféricos ficarem mais doloridos, ou piora dos sinais neurológicos, piorou a perda de sensibilidade, a função muscular. Os pés e mãos podem ficar inchados e ouvir um surgimento abrupto de novas lesões, até 5 anos após a alta medicamentosa. E isso também é chamada reação rancênica. Não é um novo caso de hanseníase, né? Novas lesões podem surgir após 5 anos da alta como reação ainda daquele tratamento, né? Reação imunológica. Aqui são as fotos, gente, ó. Aqui na parte superior é o paciente com hanseníase, né? Uma hanseníase. E o que é que a gente vê? Como é que é o aspecto aqui da lesão antes do tratamento, e com o início do tratamento, tanto essas lesões ficam mais vermelhas, como podem surgir nódulos, né? O edema se disseminar. Então, isso aqui não é para parar o tratamento. Isso aqui é manejado na atenção básica. Em geral, a gente encaminha para o médico, ele vai prescrever uma dose de prednisona e depois vai diminuindo, porque isso é uma resposta imunológica, tá? No caso das reações rancênicas tipo 2, é que a gente vai encaminhar para o internamento, né? Manchas ou caras na pele, quentes, dolorosos, avermelhados, às vezes ulcerados, aí podem aparecer úlceras, tá? O paciente pode ter febre nas juntas, esquentamento das juntas, mal-estar, pode ter dor nos membros periféricos, comprometimento dos olhos, então, problema para fechar os olhos, cegueira, né?
e também pode ter comprometimento sistêmico, como anemia severa, leucocitose com desvio à esquerda, que é um sinal do hemograma que há um processo inflamatório importante, né? Pode ter comprometimento do fígado, TGO, TGP alterado, aumento do baço, aumento do fígado, aumento de linfonodos, alterações nos rins, nos testículos e nas suprarrenais. Então, chama de comprometimento sistêmico. Nesse caso, a gente encaminha o paciente para o e lá vai manejando e investigando para melhora clínica, né? As reações rancênicas, elas são as principais causas de mortalidade do paciente com hanseníase. Porque como a hanseníase é uma doença crônica, então quando a gente vai avaliar a causa de mortalidade por hanseníase, a gente vê que ou ela está relacionada ao diabetes, ou ela está relacionada às reações rancênicas, ou seja, o próprio sistema imunológico, ele começa a querer destruir o bacilo, quando faz o tratamento, né, e essa exacerbação da resposta imunológica pode levar, infelizmente, o paciente a óbito. Por isso que ele precisa ser internado e conduzido, tá? Aqui, ó, são as reações rancênicas tipo 2, ó, que o paciente sente febre, muita dor, né, nódulos e placas dolorosas, é isso que caracteriza a reação rancênica tipo 2. Então, nesses casos que o paciente tem febre, tem muita dor, as lesões são muito quentes, podem ter alterações, palidez cutânea, problema para urinar, aumento do fígado e do baço, então a gente deve encaminhar para o internamento, tá? Alguma dúvida, gente, até agora? Vou dar uma olhada para se apresentar aqui. Mostrar. Olha só, o que eu estava mostrando. Então, aqui são as reações rancênicas do tipo 1. Aqui é a figura das fotos antes do tratamento, tá? Olha como é o aspecto das lesões. E aqui a foto, né, após o tratamento. Olha só, aparece nódulos, né? Mas quais são as características das reações rancênicas tipo 1? Elas são mais vermelhas, inchadas, mas não ficam quentes, né? Pode ficar mais doloroso, pode ter alterações de abrir e fechar a força muscular, né? E já as reações rancênicas tipo 2, elas já são assim, ó. O paciente já tem febre, essas placas nódulos são dolorosos, muito quentes, né? O paciente pode ter anemia, pode ter alterações renais, então são as reações rancênicas do tipo 2. A do tipo 2 merece internamento, tá? Professora. Pode falar. Quanto tempo, aproximadamente, essas reações rancênicas podem durar quando inicia o tratamento para que se saiba que é uma reação esperada? No caso da do tipo 1, né, que não precisa de internamento. Isso. Quando elas aparecem, a gente classifica, por exemplo, se a gente estiver numa equipe de saúde da família, a gente vai encaminhar para o médico, porque o médico vai fazer o uso da prednisona. E aí, o que é que ele faz? Ele faz, por exemplo, a prednisona de 40 miligramas por uma semana. Aí, depois de uma semana, ele vai diminuir para 35, depois para 30, depois para 25, até ir retirando a prednisona. Então, essas reações rancênicas podem durar um mês, mas logo que a gente identifica, elas podem acontecer no primeiro mês, no segundo e até no terceiro mês de tratamento. Eu também já atendi pacientes até no quarto mês de tratamento, e o médico inicia o uso da prednisona para diminuir a resposta imunológica, e como a gente não pode passar a prednisona usando muito tempo, doses altas, aí uma semana é 40, depois 35, depois 30, depois 20, depois 25, e aí o paciente às vezes volta para a gente, porque no posto só tem a prednisona de 20, a gente tem que desenhar, tem que dividir o
o comprimido, ou então a gente precisa de uma prescrição que seja de 10 e de 15. Aí você vai diminuindo, ensinando o paciente a diminuir. Isso pode acontecer até após a alta do paciente, após ele terminar o tratamento. Conseguir ser compreendida, sim? Professora, Pode falar. pessoas com imunidades baixas, né? Ou com Sim. essas lesões, elas são pior, muda, a hanseníase tem mudança, como é que se comporta em pessoas com quadro de imunidade baixa? Por exemplo, nas pessoas que têm uma imunidade normal, isso pode acontecer, como também não pode acontecer, né? Em pacientes, o que eu já acompanhei, né, que a minha realidade é pacientes com AIDS e hanseníase, mesmo o paciente tendo HIV, se ele tiver aquela contagem de CD4 aí, não menor do que 500, ele vai apresentar as reações rancênicas. Só quando ele tem um déficit imunológico muito importante, é que elas podem não acontecer, tá? Então, as reações rancênicas, elas vão ser maiores quanto melhor for o sistema imunológico do paciente, tá? Então, quanto mais saudável, mais essas reações podem acontecer. Então, dentro da minha É ao contrário, né? Exatamente. Não é uma reação ao medicamento, é uma reação imunológica ao micobactéria. Exatamente. Começa o tratamento, o organismo está acostumado de ter aquelas bactérias, e aí o sistema imunológico fica tentando destruir, mas é uma bactéria de crescimento lento, ele não consegue destruir. Aí a pessoa começa o tratamento, aí a poliquimioterapia começa a diminuir a quantidade de bacilos que tem nos nervos, né? E daí, o que acontece? O organismo entendeu, os bacilos estão diminuindo, então eu vou liberar minhas células, liberar meus anticorpos, para eliminar esse bacilo que vive há 10 anos dentro desse corpo. E aí o sistema imunológico faz isso. E aí a gente vê que as lesões ficam bem vermelhas, né? Então, é uma resposta imunológica mesmo, é o próprio corpo na tentativa de eliminar o bacilo junto com o tratamento. Isso não é para interromper o tratamento, não é. Na atenção básica, reação rancênica tipo 1, mantém o tratamento e o médico prescreve a prednisona. Na reação rancênica tipo 2, esse paciente vai da atenção básica para o hospital, ele se interna, mas continua fazendo a poliquimioterapia junto com hidrocortisona endovenosa, usa azathioprina, que são medicamentos já conhecidos, que diminuem um pouco a resposta imunológica. A talidomida, que é utilizada para diminuir a resposta imunológica também, né? Aquela que é teratogênica, em geral só os homens usam, as mulheres usam outro. Então, queria saber, Gisele, se eu respondi tua pergunta, e a Ruth também, se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, obrigada, viu, professor? Respondeu. Obrigada. Tá ótimo. E daí, para terminar, assim, é muito bom, eu amo, se vocês puderem marcar aí, bater uma foto, marcar, porque eu amo trabalhar com hanseníase, né? É uma doença negligenciada, é uma doença que é comum aqui no Brasil, comum nas regiões mais pobres do mundo, né? E muito negligenciada. Então, eu trabalho muito com os meus alunos a estar aberto, a quebrar preconceito, né? E quando o cliente chega com as lesões, ele não é mais muitas vezes bacilífero, aí ele foi bacilífero em algum momento da vida e vai ser mais importante nos contatos intradomiciliares. Então, aqui na hanseníase, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, o tratamento regular, investigação dos casos, contatos e aplicação da BCG. Eu deixei um vídeo aí na sala que explica, né,
que as pessoas que moram no mesmo domicílio de hanseníase, elas devem ser vacinadas com a BCG, tá? Não é para prevenir tuberculose, é porque a BCG, ela faz uma reação cruzada, evitando o adoecimento por hanseníase nos contatos intradomiciliares. Eu deixei um vídeo para vocês assistirem, tá? É muito importante. Outro ponto importante é a inclusão e a integração social na família, trabalho, educação. Então, a gente ensinar a utilizar colheres com cabos maiores, a utilizar a luva para evitar queimaduras, né? Trabalhar muito com essa parte da prevenção de capacidade, dos movimentos, né? A gente trabalha muito com alongamento, com o movimento dos membros, prevenindo incapacidade, mexendo as articulações durante o tratamento, faz muita parte de educação em saúde, né? A prevenção, identificação de reações em neurites, né? O tratamento adequado, o monitoramento também da acuidade visual e da função neural, exatamente com essa ficha que a gente mostrou, né? Identificação das pessoas que têm risco, né? Que elas têm 0 grau de incapacidade, então a gente vai fazer movimentos para não ter alterações, né? E aquelas que tiver grau de capacidade 1 ou 2, então ela tem que fazer a reabilitação, o autocuidado, tá? Então, tudo isso a gente vê que envolve um trabalho multidisciplinar, com o pessoal da fisioterapia, médico, terapia ocupacional, enfermagem, né? É um desafio muito importante na saúde pública. E aí eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, né? Se vocês já assistido algum cliente, queria vocês agora. Se vocês já participaram de alguma coisa, se já viram, eu já como fiz foi? um curso de psoríase e hanseníase, mas tinha muita dúvida ainda, não, elas não tinham comentado, comentou, principalmente no caso das medicações, e quando a pessoa começa a tomar medicação, o quadro das lesões piora, né? E isso eu não sabia e nunca tinha ouvido falar, e foi muito bom porque esclareceu. Ótimo. Concordo de ter atendimento com paciente diagnosticada com hanseníase, já tive a oportunidade de ler algumas coisas. E em um curso sobre neuropatias diabéticas, né, periféricas, eu conheci o esteciômetro, né, e pude Isso. tocar, pude sentir, e é muito interessante. A moça que fez o curso, ela relatou que hoje é mais comum ter nos postos de saúde pelo menos um kit. E é interessante, né? Que a gente Isso. consiga manusear, utilizar qualquer coisa, né? Eficiente. Alguém mais? Vocês estão podem interagir.